Saudações, torcida do Mais Tradicional, tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal Dom Alvinegro. Para quem não me conhece, meu nome é Moisés Domingues e eu quero conversar com vocês sobre Botafogo, como a gente faz todos os dias aqui nesse canal, com muito assunto relacionado ao nosso glorioso e debatendo informações importantes, tudo que acontece dentro de campo e também fora dele, obviamente sem abrir mão de dar nossa opinião honesta de quem quer sempre ver o Botafogo sendo protagonista e não mero figurante e não medíocre, mas um time e um clube forte. Eu queria falar com você que está aqui, não conhece o canal, está aqui pela primeira vez, ou já viu algum vídeo, mas não se inscreveu por algum motivo. Assiste o vídeo até o final. Se gostar, aí eu vou te pedir aquela moral. Pô, gostar do conteúdo, não vai se inscrever, não vai deixar o like? Pô, dá essa moral aí, se inscreve aí e deixa o like, beleza? E eu quero começar esse vídeo aqui falando sobre essa informação que surgiu no Fogão Net, né? Que o Botafogo entrou forte na concorrência pelo ponta esquerda Ferreirinha, de 25 anos. Quem traz a informação é o jornalista Rafael Emiliano, do portal Avante Meu Tricolor. O São Paulo era um clube interessado no Ferreirinha e o Botafogo aí também demonstrou interesse e agendou uma reunião hoje, segunda-feira, dia 18 de dezembro, para saber os detalhes sobre os valores que o Grêmio ele quer no Ferreirinha. Bom, segundo o Transfer Market, né, ele está avaliado em 5 milhões de euros, em torno de 25 milhões de reais. Bom, falando, né, das estatísticas do jogador nessa temporada de 2023 pelo Grêmio, em 39 jogos, ele tem 7 gols e 5 assistências. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, são 25 jogos, 4 gols e 3 assistências. Vou dar minha opinião rápida aqui sobre o jogador. É um bom jogador, né? Não é um cara, não é aquele considerado bagre, né? Jogador burro. Tem uma certa técnica, né? Tem velocidade, mas não é aquele jogador que eleva o nível. Ele é mais do mesmo, do que já tem no Botafogo. Ele não está acima do Vitor Sá. É um jogador, né, que é bom, mas nada espetacular. Não é aquele jogador que é o que o Botafogo precisa. Que o Botafogo precisa fazer contratações, cara, de alto nível, se quiser ser protagonista na temporada. Então será um jogador com um nível bem similar ao que é o Vitor Sá hoje e ao que foi o Luiz Henrique no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Não do segundo turno, porque o Luiz Henrique do segundo turno foi algo assim, que beirou, cara, ao absurdo de ruim, de ser péssimo. Cara. O que ele fez foi algo assim ridículo. Mas ele viria, né, para dividir a titularidade com o Vitor Sá, tendo 3 competições, sequências enormes de jogos, calendário apertado, o Botafogo ele tem que fazer esse revezamento. Mas, cara, vamos aguardar, ver o que vai se desenrolar dessa negociação, porque é o seguinte, a gente bota na balança, ele tem 25 anos, o Botafogo ele vai entender que ele pode futuramente gerar dinheiro aos cofres do clube, o Botafogo pode entender que ele vai fazer uma ótima temporada e ele futuramente gerará mais receita com a futura venda, e aí comprar os direitos econômicos do Ferreirinha, dessa forma o Botafogo pode investir dinheiro. Agora, se o Botafogo não entender que ele poderá futuramente gerar dinheiro ao clube, então ele vai tentar fazer negociações por empréstimo, que é o que o Botafogo, cara, vem fazendo. Não é achismo, não, é o que a gente está vendo. Nessa temporada o Botafogo está muita dificuldade de contratar jogadores porque o Botafogo ele não quer investir grana, só vai investir se for jogador jovem com potencial para revenda, como foi o Adrielson e o Lucas Perry.
e perdeu algumas negociações importantes na segunda janela do ano passado porque não contratou, assim, não investiu dinheiro em jogador de peso que viesse agregar realmente ao elenco. Por isso que a gente não teve um substituto à altura do Eduardo, por isso que a gente não teve um jogador à altura, né, para até brigar pela titularidade com o Júnior Santos na ponta direita. Marçal veio de graça, Eduardo praticamente de graça. O único jogador de idade que o Botafogo investiu no passado pagando cerca de 4, 5 milhões de reais foi o Tiquinho. Agora, investimento em jovem jogador como Diego Hernandes, 10 milhões, que quase não entrou em campo. Segovinha, que a gente viu que foi o Segovinha no Campeonato Brasileiro. Mateu Ponte, o Botafogo também investiu, mas é um jogador jovem, com potencial, mas não jogou nesse campeonato. A gente viu o de Plácido jogar até o final, porque o Rafael estava lesionado, mas a gente não via o cara nem ser relacionado para os jogos. Então a linha de contratação do Botafogo está sendo essa. Cara, assim, nós como torcedores que queremos ver uma resposta do Botafogo imediata, diante de tudo aquilo que a gente viu, aquela patifaria que foi esse segundo turno do Campeonato Brasileiro, perdendo um título que estava nas mãos, que geraria visibilidade, geraria receita, geraria premiação alta, mas que a gente viu isso se perder porque o planejamento foi errado. Então, até o momento, o que tudo indica é que o Botafogo vai seguir a mesma linha. A gente, pelo que está se apresentando no momento, a gente não está vendo isso. O Botafogo querendo investir dinheiro em jogador de peso, jogador que realmente, cara, vai vestir a camisa, vai ser aquele jogador titular que vai agregar ao time, né? E a gente não está vendo o Botafogo investir dinheiro nesse tipo de jogador, comprar os direitos econômicos. Esses jogadores que eu falo já são jogadores com uma idade ali mediana, e é uma resposta que a gente queria, cara. Um time decente, um time de bom nível, para fazer uma boa temporada, tentar ganhar título nessa temporada para apagar o que foi 2023. Só título, só título. Nada, nada, nada vai apagar o trauma, a marca que essa temporada de 2023 deixou no torcedor do Botafogo. Só título vai apagar isso. Mas o Textor, ele é empresário, ele já está ganhando dinheiro com o Botafogo. E o que ele fizer para gerar lucro, ele vai fazer. Ele reforçou o Lyon. Assim como ele já tinha feito com o Jefinho lá no início da temporada, vendeu o Jefinho para o Lyon, né? Tirando assim um dos melhores jogadores que o Botafogo tinha tecnicamente. E não repôs a altura. Repôs com o empréstimo do Luiz Henrique, que irritou a gente agora no final da temporada. Vendeu o Adrielson e o Lucas Perry. E como é que vai ser a reposição disso? Jogador por empréstimo? Na lateral esquerda, a gente tem a informação que o Botafogo não vai contratar lateral esquerdo e vamos ver de novo. Marçal e Hugo foi dois dos jogadores que mais comprometeram nessa reta final de temporada. Cometeram falhas inacreditáveis em vários jogos. Os dois, tanto o Marçal quanto o Hugo. Vamos ver eles de novo. Assim como o Botafogo, ele não deve contratar um zagueiro, pelo menos é o que a gente tem de informação, que o Botafogo deve contratar zagueiros, um zagueiro pelo lado direito para ser titular, para repor o Adrielson, e um zagueiro pelo lado esquerdo para ser reserva do Cuesta. Então a gente vai ver também o Cuesta, mais uma vez, na próxima temporada como titular. E foi mais um jogador que cometeu muitas falhas sucessivas em jogos do segundo turno. Quantos gols o Botafogo não tomou por culpa do Cuesta, botes errados, falha de marcação, espaços nas costas. E tendo o Hugo e o Marçal, isso se complementou para que o Botafogo tomasse viradas para o Palmeiras, Grêmio, não conseguisse segurar vitórias até o final. E aí o Hugo entrou em vários desses jogos, foi titular, né, e comprometeu demais. Mas a resposta que a gente tem é: vamos continuar com o Hugo e Marçal para a próxima temporada. E o que a gente tem que pensar? Que o Textor está se preocupando com o título? Vai ter
a próxima parcela de 100 milhões esse ano que o Botafogo tem que receber de aporte. O Botafogo vai ter o dinheiro da venda de Adrielson e de Lucas Perry, tem a premiação do Campeonato Brasileiro. O sócio-torcedor aumentou muito em 2023, entrou esse dinheiro também, bilheteria, lucro de bilheteria. Então, o Texto, ele está vendo o dinheiro entrar. Mas o que a torcida está vendo de resultado disso? Um time mais do mesmo na próxima temporada? As mesmas negligências que a gente viu em 2023 se repetindo em 2024. E aí você tem o Mazuco, né, o André Mazuco, gerente de futebol, que não bate de frente, não exige nada, só fica apresentando o jogador em coletiva de imprensa, mas que faz o que o Textor, que é centralizador, que manda em tudo, faz, o Mazuco faz o que o Textor determina. Por que vocês acham que o Mazuco vai continuar para a próxima temporada? Porque o Textor não quer um gerente de futebol exigindo nomes de peso, né? Falando que para ganhar títulos tem que investir. O Textor quer fazer o que ele acha que tem que ser feito. Mas o nosso dever como torcedor é cobrar, cara. A gente ainda é resistência, a gente ainda tem que mostrar indignação com algumas coisas que a gente vê, cara. A gente não pode aceitar que o Botafogo se torne um clube medíocre, que não ganhe títulos. E o Texto, ele não está enxergando que títulos se atrai torcedores, você conquista uma geração de jovens para torcer para o Botafogo, porque o Botafogo se torna um clube vencedor. Você chama a torcida para o estádio, você angaria novos sócios torcedores. O que foi que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro com a campanha que o Botafogo fez? Mas que viu isso tudo se perder por conta do segundo turno. E por questões internas, né, dos jogadores, que fizeram aquela patifaria no Campeonato Carioca, que quase foram eliminados para o Sergipe, querendo que o Luiz Castro fosse derrubado, mas o Texto segurou, não mandou o Luiz Castro embora, e por isso eles se viram obrigados a jogar bola. E aí fizeram aquele primeiro turno. Quando o Luiz Castro sai, o Caçapa fica por 3 jogos, e o Botafogo contrata o Bruno Lage, que estava já percebendo algumas coisas internas ali, e muita gente acha que essa derrocada do Botafogo foi por culpa do Bruno Lage. Não foi, não foi. Ele deu até uma declaração errada ali que eu achei, eu critiquei o que ele falou depois daquele jogo contra o Flamengo, né, que ele coloca o cargo à disposição. Mas ele já estava vendo algumas coisas erradas naquele elenco, naquele vestiário, e estava tentando fazer mudanças, o time não aceitou, criticou ele, né, reclamou dele, o Texto foi lá, mandou o cara embora e aceitou o que eles pediram, o que os jogadores pediram, que foi a manutenção do Lúcio Flávio como técnico. E aí, tudo desandou de vez. Então a gente vê, né? Quando a gente percebe que esse mesmo elenco mimado, frouxo, vai continuar, a maioria dos jogadores que foram titulares serão novamente titulares, com algumas exceções, poucas, que eu só coloco Vitor Sá, Júnior Santos. O Júnior Santos mais pela vontade, né, que ele demonstrou do que propriamente com técnica, mas merece. Um jogador que nessa reta final ainda demonstrava alguma vontade, não fugia. E o Tietê. O Eduardo, pela técnica, que é um bom jogador, não deveria ser titular absoluto nessa próxima temporada, mas o Botafogo teria que contratar um jogador de bom nível, um meio armador, para entrar e botar e tirar o Eduardo da zona de conforto. Mas o Botafogo seguindo essa linha de jogador por empréstimo, fim de contrato, jogador mais do mesmo, a gente vai ver se repetir. A gente vai ver o futuro repetir o passado. 2024, repetir 2023. Mas, pessoal, é isso que eu queria falar com vocês. Mas vamos lutar pelo que é nosso. Sentimento de torcedor, de querer continuar vendo o nosso clube crescendo,
É isso que eu queria falar com vocês. Se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo, beleza, pessoal? Então eu fico por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!